Agora a gente vai fazer a validação da nossa primeira imagem, que é do favicon. O favicon é muito importante o quê? É bacana ter ele como ícone ou como PNG. Hoje em dia o pessoal também utiliza o SVG, tá? O SVG, o ícone, o WebP ou o PNG. São os 4 formatos aí mais utilizados na exibição do nosso favicon. O WebP é muito leve, né? E é um formato aí criado para web. Muito bom, né? Você pode aí fazer uma conversão e se você colocar no PageSpeed você não vai ter o problema de ter o seu site pesado, né? O Google não vai falar que o seu site está pesado. O PNG é o formato aí de todos, o que está em última posição, né? Ele é um dos formatos mais utilizados dentro da web, mas hoje em dia, né, ele não é um dos mais leves, tá? Dentro desses 4, tá bom? Eu estou falando para você dentro desses 4. Depois a gente tem o WebP, ou na verdade depois a gente tem o WebP não, depois a gente vem com o ICO e o SVG, que para mim eles estão na mesma posição em segundo ali, falando que em tamanho ele não é o segundo menor, né? Então a gente tem em último o PNG, depois em segundo o SVG e o ICO. Eu vou falar isso por quê? Porque o ICO, tem gente que cria achando que ele tá leve, mas ele não tá leve. Então o pessoal às vezes não verifica. Não é só converter para ICO que vai ficar leve, tá? Que o ICO é o formato ícone, tá? Ele não vai ficar leve só convertendo. Então muita gente, o que eles fazem? Eles vão em qualquer site online aí, ou vão no editor de imagem e muda o de JPEG, PNG para ICO, ou apenas muda para SVG. Só que esquece que os tamanhos, tipo, por exemplo, o SVG ele é bom porque ele mantém a qualidade assim gigantesca, né? Os pixels não perdem muito, então fica uma imagem maravilhosa de se trabalhar. Porém, se você também não verificar o tamanho, ele vai ficar gigante, tá? Então não é só pegar a sua imagem e converter. Ela pode até, tipo, digamos que você pega uma imagem de 1 mega, achando que ela vai ficar com 500 ou com 200 KB, e ela acaba ficando com 3, 4 megas a mais, mesmo você convertendo para ICO. E aí você não olha isso e acaba fazendo o upload dela. Isso faz com que o seu site fique pesado. Nossa, mas com o favicon o meu site vai ficar pesado? Sim. Ele é um tipo de carregamento também. Tudo que está dentro do código do site, ele é carregado pelo navegador, tá? Então, tudo isso, ele pesa também no seu site. Então, sempre verifique essas informações. O que a gente vai fazer aqui para evitar que isso aconteça quando o usuário, ou até mesmo você, fizer o envio desse favicon? A gente vai verificar o formato dele primeiro. Depois a gente vai verificar o tamanho. Depois a gente vai verificar se o arquivo ele existe, ele foi enviado. E a gente vai também colocar ele como obrigatório. Então a gente vai fazer todas essas verificações antes de salvar a informação do favicon no nosso banco de dados, tá? Nessa aula a gente vai primeiro trazer o favicon e os formatos dele. A gente vai fazer essa verificação. Nas próximas aulas nós vamos verificar tamanho, vamos verificar se ele foi enviado, tá bom? E aí a gente vai fazer a validação dele no nosso banco de dados. Aqui a gente vai fazer essa primeira parte que eu falei. A gente vai trazer primeiro eles, tá? Então eu posso vir aqui onde está a parte do favicon. Eu posso simplesmente deletar essa informação aqui e colocar aqui, ó, trata o favicon. Por que eu vou colocar ele assim? Eu vou comentar. Porque eu vou separar a variável do favicon e da logo, tá bom? A logo a gente vai manter ela aqui e depois a gente vai trazer ela igual a gente está trazendo o nosso favicon, tá? Então vamos criar uma variável aqui e vamos colocar aqui, ó, formatos. Eu vou colocar assim, ó, formatos favicon, tá bom? Vamos colocar aqui igual e a gente vai criar um array com os nossos formatos que a gente quer para o nosso favicon. Então eu vou colocar aqui, ó, array, vou criar parênteses e vou colocar aqui um ponto e vírgula, tá?
coloquei um ponto e vírgula para finalizar. Dentro desse array eu vou colocar aspas simples e vou colocar os formatos que eu quero que tenha no meu SVG. Então eu vou colocar aqui primeiro ICO, vou colocar o WebP-M, tá? Ou WebP só. A gente tem dois formatos deles, se eu não me engano, é o WebP e o WebP-M, tá? Que são os dois formatos. Nas aulas que a gente for converter os ícones, eu vou ensinar vocês a criarem esse ícone em WebP, Web e em SVG, utilizando o Illustrator e utilizando o Photoshop. Não tem nada a ver com a aula de programação, mas eu vou mostrar para vocês verem como a gente cria esses dois formatos aqui de um jeito bem bacana e deixar ele bem leve para você estar colocando ele dentro do seu site, tá? E também mostrando, enviando para os clientes e mostrando os formatos que vocês precisam, tá? Aqui a gente vai criar agora mais uma variável. Aqui em cima a gente já colocou os formatos que a gente quer, tá? Isso eu fiz criando um array. E aí eu armazeno dentro dessa variável. Então todo esse array aqui está dentro dessa variável. E a gente vai pegar e vai fazer a verificação desses aqui. Se eu quiser outros formatos, JPEG, PNG, eu coloco aqui também, tá? Vamos colocar aqui o PNG também, porque eu comentei sobre ele. Então são esses formatos aqui que eu recomendo para um ICO, tá? Se você quiser colocar outros formatos aí, você pode colocar. Eu quero colocar GIF também, porque o meu Favicon vai ser animado e não sei o que. Vocês coloquem, tá bom? O trabalho é de vocês, eu não estou limitando vocês aqui, eu só estou explicando o que a gente utiliza normalmente. Se vocês quiserem inventar, colocar qualquer coisa aí, façam, o importante é funcionar, tá bom? Se o seu cliente gostar, ele não se importar muito com o PageSpeed do Google, porque tem um cliente que não quer saber, o que ele quer é trazer um site, sei lá, cheio de animações e vídeos e não sei o que, independente que ele fique pesado ou não, tá? Então aqui agora a gente vai fazer o que? Vamos colocar aqui, ó, pasta. E aí a gente vai vamos colocar pasta Favicon, tá? Só pra gente ter a noção de que é o Favicon. E aí eu vou colocar ele dentro da minha pasta. Deixa eu só verificar lá a pasta, né? A gente precisa verificar a pasta, tá no disco C, no Champ. Vamos em htdocs, vamos em salgadinhos e aqui tá nosso projeto, tá? Como eu tenho uma pasta no admin para salvar essas informações, ó, eu posso colocá-la lá aqui dentro. Só que como é uma informação que vai para o nosso site, tá? Eu posso estar colocando ela dentro aí das minhas pastas aqui que a gente criou. Então, quando eu coloco file lá, né? O file não, quando eu coloco pasta aqui, eu preciso colocar o caminho certinho que eu preciso salvar as minhas imagens, tá? Aqui eu vou colocar aspas duplas, colocar um ponto e vírgula, e informar a pasta que eu quero que salve, tá? Como eu já tenho a minha base, né? Deixa eu só minimizar isso aqui, abrir aqui. Como eu já tenho a minha base, tá? A gente teve um problema nas aulas passadas com isso, nas configurações a gente resolveu. Eu vou colocar somente a pasta, né, que a gente está aqui em salgadinhos. Eu vou colocar somente a pasta lib e img. E aqui eu vou deixar o Favicon fora, tá bom? Então a nossa pasta é lib/img. Vamos lá no nosso código e vamos colocar aqui, ó, lib/img, tá? Colocamos essa pasta, vamos colocar mais uma barra aqui, que é para ser colocada dentro da minha pasta. Tá? Então aqui a pasta do Favicon já criamos, que é a lib, né? Ela vai entrar na lib/img. Uma outra coisa que a gente tem que verificar é o que? Dentro de admin, a gente também tem uma pasta lib, só que a gente não tem uma pasta img. Então é bem provável que a gente vá ter que criar uma outra, a gente vai ter que criar uma volta dessa pasta, tá? Eu posso colocar aqui os dois pontos /lib, tá? Para quê? Para ele não colocar dentro dessa pasta aqui, e sim dentro dessa daqui. Porque a nossa img está bem aqui, tá bom? Então a gente precisa se atentar sempre a isso aqui. Depois que a gente fez isso, vamos criar agora
um arquivo que vai, uma variável que vai pegar o nome do nosso favicon, tá? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui e vai colocar assim, ó, nome favicon. E agora a gente vai fazer a busca do nome. Vamos colocar aqui, ó, base name, que é o que a gente, nossa, às vezes quando a gente vai selecionar aqui as funções, ele acaba pegando outras, né? Então, base name, isso aqui é o que a gente vai colocar. Sempre coloque ponto e vírgula. E aqui dentro a gente vai colocar então a variável que traz as nossas files, que é o que a gente tem dentro da do nosso formulário lá, tá bom? Então aqui vamos, pra gente, toda vez que a gente tiver um campo lá que é file, pra gente trazer é isso aqui, ó, tá? Sinal de dólar, underline files. E aqui dentro a gente vai colocar o nome desse nosso campo. Então aqui a gente tem dois, a gente tem a logo e o favicon. A gente precisa do favicon. Vamos colar ele aqui. E aí a gente finalizou? Não, porque aqui a gente está pegando o campo apenas. A gente quer pegar o nome, então a gente vai colocar assim e vai escrever name. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o nome do campo favicon, do arquivo que está no campo favicon. E aí eu estou pegando aqui o nome dele e armazenando nessa variável, nome favicon. Tá dando para entender tudo certinho, né? Sem problemas. Então, vamos continuar. Depois que a gente pegou o nome, a gente vai armazenar nesse campo aqui o arquivo, né? Para poder a gente mover ele lá para dentro da nossa pasta, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, arquivo favicon. Por que eu estou colocando sempre o nome aqui? Para você saber o que é, e depois a gente vai utilizar só a variável favicon para estar colocando aqui dentro do nosso banco de dados, tá? Para a gente não ter o favicon várias vezes. A gente tem que criar um nome para cada coisa que a gente está fazendo. Depois de a gente ter feito isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui de cima a nossa pasta, né? Então vamos pegar a pasta. Vamos colocar ela aqui. Tá? Vamos colocar um ponto para concatenar ela com o nosso nome do arquivo, que é o nome favicon, tá? Então a gente vai saber em que pasta que a gente precisa estar colocando o nosso arquivo certinho aqui. Então a gente vai armazenar o arquivo agora aqui na nossa variável. Depois que a gente fez isso, a gente põe ponto e vírgula. Se eu quiser colocar o nome do arquivo diferente aqui, de outra forma, eu posso colocar o que eu quiser aqui depois, tá? É só concatenar. Então, eu estou concatenando a pasta com o meu arquivo, que a gente está pegando ele aqui, tá? Então, a gente já tem a pasta e já tem o arquivo, ok? Pegaram? Agora, a gente vai fazer a nossa verificação do tipo do arquivo. É bastante coisa que a gente verifica, né? Para a gente estar podendo tá salvando uma imagem, né? Mas e tudo isso é para a gente ter certeza que está sendo enviado, tá? E a gente vai pegar então assim, ó, tipo favicon, ou a gente pode colocar tipo extensão favicon, que aqui é o tipo da extensão. Então aqui nessa variável eu vou colocar um comando para a gente ver o tipo do nosso arquivo aqui em cima, tá bom? Então, como que a gente faz isso? Porque se a gente deixar ele aqui assim, ele não vai verificar. A gente precisa vir aqui, verificar, né, qual é o tipo de arquivo. Então, a gente vai falar para ele ver, separado cada um aqui por vírgula, o que é o arquivo. Então, eu preciso saber o que é esse arquivo. Tá? Então, aqui a gente vai fazer isso, vai fazer essa verificação. Então, a gente vai colocar str toLower. Tá? Esse é o nosso comando. str toLower para a gente poder quebrar todo o nosso array que tem ali em cima e a gente fazer essa verificação. Aqui dentro eu vou colocar o comando que eu preciso para poder fazer essa verificação. Então eu vou colocar assim, ó, packed_info, né? Packed_info, que ele vai verificar qual é a informação que a gente precisa
para verificar. E aí a gente vai pegar aqui o nosso arquivo favicon, que aqui a gente tem tudo, vai ter a pasta, o nome e o arquivo, tá bom? Então, arquivo favicon, e depois que a gente fez isso, a gente vai colocar um comando aqui chamado pet info extension, que é essa daqui, ó. Pet info extension. E daí ele vai verificar aqui pra gente, ele vai pegar e verificar todas essas extensões que a gente tem aqui em cima, tá bom? Então ele vai colocar aqui embaixo. A gente já pegou aqui, ó, o arquivo, a gente tem o arquivo e a pasta, e aí a gente trouxe para cá. Depois que a gente fez isso, a gente está pedindo para ele verificar a extensão. Então aqui ele já está separando o meu nome e pegando o ponto, né, que a gente tem, todo arquivo que a gente tem, por exemplo, aqui, ó, favicon.icon. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai tirar tudo isso aqui e vai verificar apenas isso aqui, tá? É isso que a gente vai fazer, que tá fazendo aqui nesta variável, tá? Vamos dar um Ctrl S para salvar tudo isso aqui que a gente fez. Agora, depois de ter armazenado todas essas variáveis aqui, todas as informações que a gente precisa, todas não, né? Que ainda vai ter mais nas próximas aulas. Mas depois de ter armazenado essas informações aqui, que por enquanto é o que a gente precisa, a gente vai agora verificar se tudo isso daqui é de verdade, tá? E aí trazer essa informação lá no meu campo de imagem, tá? Lá no meu formulário quando eu enviar. Então eu vou colocar um if aqui. Nesse if, eu vou colocar aqui um ponto e vírgula. Dentro desse if, eu vou colocar um in array. Quando eu coloco um in array, eu quebro tudo isso daqui que eu estou colocando, tá bom? Então, em file type, né, em tipo de extensão de arquivo, eu vou colocar ele aqui dentro. Então, eu vou copiar aqui, ó, o tipo de extensão, tá? Eu estou pegando primeiro ele, que aqui eu já quebro do meu arquivo quando eu trago ele. E aí eu vou colocar aqui, ó, vírgula, formatos. E vou colocar ele bem aqui. O que eu estou fazendo nesse if? Eu estou pegando o meu arquivo, que eu já tenho aqui, ó, o tipo do arquivo. Eu já estou quebrando o tipo do arquivo nessa variável, eu estou colocando aqui. Então, se eu estou enviando um arquivo favicon.icon, aqui vai estar armazenado .icon, ou só icon, tá? E aí, eu venho aqui, nesse daqui, que ele já tem todos os formatos que eu quero armazenados. Se for icon, ele vai dar ok. Dando ok, eu vou pedir para ele fazer um comando aqui, tá? Se não, eu vou pedir para ele fazer outro comando, que é o comando de erro de favicon. Vou colocar aqui uma variável chamada erro favicon, vai ser igual a mensagem que eu for colocar aqui, tá? E aí, quando der esse erro, vai falar que o formato é inválido, tá bom? Então, vamos vir aqui e vamos colocar o nosso comando que vai fazer todo o tratamento dessa imagem. O tratamento, quando a gente vê que tudo tá certo, a gente precisa colocar um certo comando. O nome desse comando é move upload file, tá? E aqui dentro a gente coloca as nossas informações desse favicon, desse arquivo que a gente vai enviar. Essa aula ela vai ficar um pouquinho grande eu explicando tudo, mas para que vocês entendam. E se tiver dúvida, deixe nos comentários ou mande para a gente na comunidade, no WhatsApp, no Telegram ou no Discord, tá? Que a gente sana todas as dúvidas. Ah, não entendi isso, mas por que isso? Aí eu explico para vocês lá tudo corretamente, tá? Então, se tudo aqui, ó, essas informações aqui em cima estiver certa, eu vou mover o meu arquivo para minha pasta, tá? Então, para mim mover ele para minha pasta, eu preciso pegar então esse meu arquivo, tá bom? Então, qual que é o comando para mim pegar o arquivo? Files, tá? É o que a gente tem aqui em cima. Eu posso vir aqui e copiar, tá? E colar ele aqui. E aí, eu finalizei? Não, eu não finalizei, porque eu estou pegando um arquivo aqui, mas eu preciso, deixa eu só colocar isso aqui em aspas duplas, para mim não ter problemas
Pois ele tá me dando um errinho aqui. Esse daqui de cima também eu vou colocar em aspas duplas, para mim não ter problemas também. Então sempre vou colocar em aspas duplas, porque eu gosto de trabalhar com aspas simples depois. E aí eu tenho que falar que ele também tem que mover para minha temp name, né? Que é o arquivo temporário aqui também. Então ele armazena temporariamente o meu arquivo e depois ele move para minha pasta. Ele precisa verificar, né? E aí como que ele faz para estar movendo isso aqui? Eu armazeno ele numa pasta temporária dentro do meu servidor e eu preciso mover isso daqui para a pasta atual dele. E agora o que eu preciso colocar aqui? Eu preciso colocar o meu arquivo, né? Que é o que a gente tem aqui em cima, que é o nome com a minha pasta. Então eu vou pegar ele aqui, colocar ele aqui. Agora eu tenho todo o meu móvel upload file completo. Então o meu arquivo que está armazenado aqui dentro, ele vai ser movido para a pasta que eu coloquei aqui em cima, que é o meu caminho. Tá? Deu para entender? Qualquer coisa que eu tiver errado aqui, isso aqui não vai funcionar. Ele não vai mover nada, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou criar a minha variável chamada favicon. E o que eu vou ter dentro dessa variável favicon? É isso mesmo. Eu vou ter o nome do meu favicon. Eu vou colocá-lo bem aqui, ponto e vírgula e Ctrl S. Aqui eu estou só armazenando o nome da minha imagem para mandar para o meu banco de dados. É só isso que eu vou colocar lá. Então eu vou vir aqui, eu vou ver aqui o nome é favicon mesmo, depois a descrição, ponto e vírgula, favicon é igual ao meu favicon. Vamos colocar aqui, dar um Ctrl S. E aí, quando eu enviar o meu favicon, ele vai ser enviado para cá. Eu não tenho nenhum favicon para usar como exemplo, tá? Ainda, mas na próxima aula, porque a gente vai continuar esse código aqui, eu já trago um favicon para a gente estar colocando lá e enviando para o nosso banco de dados. Mas aqui, ó, tá toda a nossa estrutura para a gente estar enviando o nosso arquivo para a nossa pasta e o nome para o nosso banco de dados, ele salvar isso lá dentro. Na próxima aula eu trago a validação também, tá? A gente validar essa informação aqui, tá? Que a gente vai armazenar aqui, ó. Dentro desse arquivo eu posso enviar qualquer coisa, tá? Então aqui eu coloquei um PSD. Se eu enviar, ele vai enviar, né? Porque ele não tem nenhuma validação do nosso favicon, tá bom? Se eu enviar aqui, ó, ele faz a atualização pra gente, tá? Tudo ok. Mas por que ele faz a validação? Ele pegou, ele tentou fazer aqui ele fez todo esse processo aqui da nossa imagem, tá? Só que ele deu erro. Só que a gente não está imprimindo esse erro em nenhum canto, tá? Em nenhum lugar lá dentro do nosso código. Por isso que ele passou. Porque ele verificou que não tem esse formato. Como não tem esse formato, ele não faz o envio para a nossa pasta. E como ele não faz o envio para a nossa pasta, ele também não envia para o nosso banco de dados. Então eu não tenho nenhuma informação aqui dentro, tá? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês então como que a gente faz essa validação, como que ele mostra aqui pra gente que esse favicon tá errado e a gente vai deixar ele como obrigatório. Então eu vou colocar aqui em configurações já, eu vou apagar esse value daqui e eu vou colocar aqui, ó, que é required, que a gente quer, que a gente precisa do nosso favicon também, tá? Então eu coloquei aqui que é obrigatório enviar o nosso favicon, tá bom? A gente vai também colocar esse asteriscos nas outras pastas. Uma outra coisa também que eu quero ver se a gente tem nesse layout é o que? É essa validação aqui, ó. Vamos colocar aqui também isValidate, e aí eu vou copiar isso aqui e vou colocar também aqui no meu favicon. Só para a gente poder ver, Ctrl S, se a gente vai ter isso também aqui na imagem. Então a gente tem aqui dentro da imagem, tá? Então na próxima aula eu vou mostrar para vocês que a gente precisa do arquivo aqui, né? A gente tem que ter o arquivo aqui também. E a gente, na hora de enviar, ele precisa existir. Agora, como eu coloquei que é obrigatório e eu tenho um arquivo aqui, se eu enviar, ele envia
tá? Mas o formato é inválido. Então, quando o formato é inválido, a gente precisa também trazer uma mensagem. Não vamos trazer esta mensagem aqui, a gente vai trazer a mensagem bem aqui, falando que o arquivo aqui é inválido e mostrar quais os arquivos permitidos. Então, aguardo vocês na próxima aula.